Beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 159, Arte, Dados e Reflexões Ambientais, a exposição Existência Numérica Emergências. Para falar desse tema, dessa exposição aqui com a gente traz hoje a Bárbara Castro, que é co-curadora da segunda edição da exposição Existência Numérica Emergências e professora da ESDI UERJ. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Olá, muito obrigada aqui. Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre a exposição, sobre esse viés da sustentabilidade. Excelente. Olá, Bárbara. Olá, Gustavo. Olá a todos que estão aqui nos escutando. Um prazer te receber, Bárbara. Com certeza vai ser uma honra a gente conhecer um pouco mais sobre a exposição. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável aqui para a gente ter e trazer para os nossos ouvintes. Sim, e convidar, né, todos a irem na exposição. Né? Isso aí, a gente vai depois perguntar para a Bárbara passar mais informações, Sim. né, sobre a exposição. Mas, bom, a gente vai começar aqui com uma rápida introdução e depois ir para as perguntas, Bárbara, né? Então, a gente sempre, né, traz essa introdução. A interseção, né, entre arte e sustentabilidade tem ganhado, né, cada vez mais destaque na nossa sociedade contemporânea, à medida que a gente enfrenta desafios ambientais urgentes. E aí, artistas e curadores têm se utilizado da visualização artística para abordar questões como mudanças climáticas, desigualdades sociais, impactos da tecnologia. E nesse contexto, né, surge aí a segunda edição da exposição Existência Numérica Emergências, que apresenta, né, toda uma obra, uma plataforma para explorar como a arte pode nos ajudar a compreender e agir diante das complexidades do nosso tempo, né? Então a gente vai chamar aqui a Bárbara, que é uma das curadoras dessa exposição, para esse bate-papo. Eu vou já fazer a primeira pergunta aqui, Bárbara, para a gente começar a conversa, depois o Gustavo, a gente vai meio que intercalando aqui. Eu queria que você nos contasse um pouco como que surgiu a ideia de criar essa exposição, né, Existência Numérica Emergências, né, e ela já é a segunda edição, né, quando que foi a primeira, se você puder trazer alguns outros dados também para a gente. Tá ótimo. Bem, a primeira edição da exposição Existência Numérica, ela aconteceu em 2018, no Centro Cultural que então se chamava Oi Futuro. A gente acredita que ela foi talvez a primeira exposição de maior porte, mais significativa no Brasil sobre visualização de dados. E naquele momento a gente tinha a intenção primeira de apresentar a possibilidade de uma visualização artística de dados, né? Então, a gente ainda não tinha no Brasil, a um nível global, assim, uma escala nacional, uma discussão sobre visualização de dados de modo geral. E a nossa intenção, na verdade, era basicamente apresentar ao público brasileiro a possibilidade de se fazer arte com dados, tá? De lá para cá, então, desde 2018 até agora, 2024, esse cenário mudou, né? Com a pandemia e a discussão diária sobre os dados da pandemia, a gente teve muito mais debates sobre visualização de dados, sobre a relevância dos dados, sobre as questões técnicas metodológicas dos dados, e isso chegou em mais camadas de públicos diferentes, né? E com isso a gente resolveu, então, nessa segunda edição, agora no Futuros Arte e Tecnologia, fazer uma exposição que tem um recorte temático um pouco mais delimitado. Então, nessa exposição, até como também, não por conta da pandemia, mas a gente resolveu tratar dessas questões que são urgentes, né, na sociedade. A gente tem tanto questões mais relacionadas ao meio ambiente, mudanças climáticas, mas também questões sociais que ganharam maior relevância nas discussões
de modo geral, como racismo algorítmico, como colonialismo de dados, que são justamente essas implicações sociais e técnicas contemporâneas da nossa sociedade. E em relação, né, a essa exposição desse ano, né, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o processo de curadoria da exposição e como é que foram, né, selecionadas as obras e os artistas que estão participando da exposição. Ótimo. Então, diante desse recorte curatorial, a gente foi justamente, né, fazer essa seleção das obras e dos artistas. Eu queria ressaltar aqui que realizar uma curadoria sobre visualização artística de dados, independente de ter um recorte curatorial, é uma tarefa difícil. Eu, como pesquisadora de arte computacional, a gente vê que a gente tem, tanto na cena internacional quanto na cena nacional, de arte computacional, já numerosos artistas, mas a gente ainda tem poucos artistas a nível nacional e mundial que se dedicam exclusivamente a uma questão da arte baseada em dados. Então, só isso já é um grande desafio. E aí você encontrar exemplos específicos sobre esses recortes das mudanças climáticas e dessas questões sociais é ainda um desafio ainda maior. Então, a gente, seguindo os moldes da exposição da edição anterior, a gente resolveu trazer um artista em destaque, que, na verdade, era um artista que a gente já estava em contato, que é o Albert László Barabási, que é um físico húngaro, e que ele atua muito nessa interface entre arte e ciência. A gente já vinha em contato com ele, e a gente achou que ele teria várias obras diferentes que poderiam contribuir para a nossa exposição. Então, ele é nosso artista em destaque, que está trazendo 3 obras, né? Que estão dentro desse campo, que ele é o especialista e teórico prático, né? A pesquisa dele é muito teórico-prática, sobre a ciência de redes. Então, ele atua muito num nível tecnológico complexo, do Big Data, de você fazer uma análise de um volume grande de dados, para você utilizar essa possibilidade de fazer as redes como ferramenta de análise dos dados para a geração de insights, né? Então, no aspecto científico, ele utiliza essas ferramentas tecnológicas para produzir a ciência dele, mas ele também tem, em paralelo, essa produção artística. Então, a gente trouxe dele 3 obras, uma que é Emergências, que fala sobre como que a informação se dissemina em situações de emergência, que basicamente, ele fez uma análise de como que as pessoas se ligam, se você tem um tiroteio, ou se você tem uma crise, um acidente climático, alguma coisa assim, como é que a informação se desliga? Quem faz a testemunha liga para quem? Como é que essas pessoas que foram noticiadas da pessoa que testemunhou aquele acidente ligam para quem mais? E aí você vai disseminando essa informação, que são os tecidos que estão lá, são 3 tecidos de 3 situações que estão lá bordados, então tem essa questão da materialidade também. A gente também tem mais outras 2 obras deles, uma é sobre disseminação de desinformação sobre a Covid, em que eles analisaram 200 mil perfis no Twitter e identificaram, a partir da dinâmica de repostagem de conteúdos, 12 perfis entre 200 mil que foram mais relevantes para essa disseminação. Então, o nome da obra se chama Apóstolos da Fake News, né? Como é que a raiz do início dessa disseminação de desinformação sobre a vacinação tem apenas 12 perfis com maior relevância dentro dessas redes. E a terceira é sobre a forma... É uma rede de cocitação entre cientistas no periódico da Nature, que talvez acho que é a revista científica mais antiga, né? Então, são 150 anos da Nature, e você vai vendo a formação... Lá tem um backlight, que é uma arte impressa, e um vídeo.
Então, você começa a ver como que foram formados, a partir das citações, os diferentes campos de conhecimento. É muito interessante também, pela codificação de cor e de aproximação entre esses artigos. E aí, então, a gente partiu, né, um pouco do Barabás como esse artista em destaque, e a gente foi selecionar outros artistas que tivessem essas obras. A gente tinha um interesse de ter uma obra que lidasse diretamente e com muita clareza sobre a questão das mudanças climáticas. Essa foi uma obra que foi criada inédita para exposição, que é a do Pedro Miguel Cruz, com a Chloe Prock, que é uma obra que está correlacionando o risco climático com as emissões de gás carbônico de diversos países. Então, você consegue, de certa forma, fazer essa análise, né, que para mim, assim, aqui, já que a gente está aqui no Beabá da Sustentabilidade, é uma obra que dialoga diretamente com as discussões que são realizadas nas COP sobre por exemplo, sobre a criação do Fundo de Perdas e Danos, na medida que você consegue visualizar muito claramente que alguns países têm emissões significativas e maiores, enquanto eles têm risco climático muito baixo. E países que são pequenininhos, assim, que não têm relevância nenhuma de emissões, tem um risco climático gigantesco. Então, para mim, essa obra, assim, se você quiser levar essa discussão das COPs para um público abrangente numa exposição, essa obra é muito claramente você consegue introduzir esse assunto para poder apresentar para um público dos visitantes, né? Outra obra que a gente ficou com muito interesse de ter, assim, outro parâmetro, né? A gente queria alguma obra que tratasse de uma série temporal mais longa, para que a gente pudesse falar dessas emergências num sentido de tempo, né? De criação de fenômenos ao longo do tempo, ao longo das décadas, dos séculos. Então, a gente tem a obra da Georgia Lupi com o estúdio Accurat, que ela fazia parte na época que foi criada, que foi em 2019, que é uma obra muito, muito complexa, no sentido da abrangência dos dados que são tratados ali, e é muito interessante porque é uma tapeçaria de dados que você tem uma série temporal muitíssimo longa ali sendo representada, e ao mesmo tempo você tem, paralelamente, muitos assuntos diferentes que são tratados. Então, você tem desde uma parte de natureza, sobre desaparecimento da água, cobertura florestal, efeitos das mudanças climáticas, mas você também tem, por exemplo, redução da população mundial de abelhas. Você tem muitos dados sendo representados ali, que estão todos relacionados a uma discussão ambiental, por exemplo, mas você também tem, de certa forma, uma correlação, porque ali também estão sendo representados dados sociais, como história da depressão em Uganda, sabe? Tem, assim, eles criaram umas narrativas a partir dessa seleção desses dados que estão sendo representados, muito interessantes, que também, além de ter uma série temporal e de ter essa abrangência no sentido socioambiental, ele também tem uma questão de escala global e local. Então, às vezes, tem fenômenos muito específicos situados em algum território, e às vezes tem dados que são globais. Então, é uma obra muito complexa. Assim, eu já recebi áudios de colegas meus que visitaram a exposição, que ficaram 2 horas só nessa obra, analisando, vendo pra caramba. É muito interessante. A gente tem 2 obras que são sobre poluição atmosférica, que é a do Dietmar Offenhuber e a da Doris Kosminski, que é a outra curadora, com Cláudio Esperança e a Rimena, que é justamente sobre a correlação entre o gestagrama, que é a correlação entre diversos fatores sociais e ambientais, no baixo peso do bebê ao nascer. Olha que coisa específica. Muito, muito interessante esse trabalho. A gente tem a minha obra, que é uma obra sobre desmatamento da Amazônia, que a gente pode falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, a gente foi fazendo, assim, um misto entre coisas ambientais
e coisas sociais, incluindo também, por exemplo, uma obra que era sobre o conhecimento do povo Cuicuro, no Xingu, sobre um método de cestaria, que também tem a ver com a formação de armadilhas de pescaria, e como que a visualização de dados ajudou a sistematizar esse conhecimento, inclusive revitalizando esse costume que estava sendo perdido para dentro da aldeia indígena, né, entre os jovens. Então, enfim, tem assim, eu posso ficar aqui muito tempo falando, mas temos muitas obras diferentes em diferentes recortes. Não sei se deixou faltar alguma coisa na pergunta. Eu tenho uma... acho que, Renata, antes de passar para a próxima, eu queria, assim, para a gente tentar contextualizar um pouco para quem está ouvindo, né? Porque quem estiver assistindo no YouTube, a gente vai ter algumas imagens das obras, para entender o que é trazer dado para uma obra de arte, né? O que é isso visualmente, né? Uhum. Eu vou complementar, que eu ia fazer uma pergunta muito similar à do Gustavo, então já vou deixar aqui, que aí a Bárbara já pode responder as duas. Uhum. E aí, que é o seguinte, Bárbara, para deixar mais claro para quem está escutando como que são essas obras e como que nasce esse artista de dados. Geralmente são cientistas que estão lá fazendo sua pesquisa, e como que são, né, essas obras? São gráficos? Né, acho que seria interessante também. Aí que já era do Gustavo, né? Mas como que nasce esse artista? Bom que eu sou professora, então vamos lá, vamos tentar. Bem, então, quando a gente pensa em visualização de dados, ela está baseada historicamente, né, nessa formação, nessa produção dos gráficos, né? Que o princípio da infografia e dos modelos visuais que constituem os gráficos que a gente conhece hoje em dia, que você vê no jornal, um gráfico de barras, um gráfico de pizza, né, que é o termo leigo, vamos dizer assim, a possibilidade de você mapear uma informação numérica, né, em algum atributo visual. Então, a gente tem a possibilidade de você, por exemplo, se você for pensar um código de barras, um gráfico de barras, você está mapeando um número, uma escala, alguns números que estão variando dentro de uma mesma escala, em um atributo visual que é o comprimento dessa barra, certo? Ou o gráfico de pizza é o ângulo que está sendo dividido, é o que está mapeando os números. Então, esse princípio desses indicadores visuais que formam os gráficos, eles são utilizados de forma artística para criar obras que são, na verdade, que não necessariamente remetem a esses tipos de gráficos convencionais que a gente costuma ver no dia a dia, né? Então, essa lógica do mapeamento, da codificação visual, ela é criada, ela é utilizada em uma outra abordagem. E aí, eu acho que esses artistas, a gente tem, na verdade, até na nossa exposição, a gente tem diversos perfis. A gente tem designers. Eu, por exemplo, eu sou formada em design, minha pós-graduação em artes visuais, junto com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde eu aprendi a programar, e eu mesma programo as minhas obras. Então, a minha obra que está lá é um vídeo, mas ele foi criado com código. Esse código lê a planilha dos dados e faz essa representação a partir do código, que é exportado em formato de um vídeo, que é projetado nessa exposição. Então, esse é o meu perfil, por exemplo. Mas a gente também tem cientistas, como é o caso do Barabasi. A gente tem pessoas de computação, como é o caso do Pedro Miguel Cruz, que a formação inicial é de computação. A gente tem designers que também programam ou não e trabalham junto. A Doris, por exemplo, não programa, mas ela trabalha junto com o Cláudio, que é uma pessoa de computação, que programa. Então, você tem perfis diversos, mas que, de modo geral,
estão criando projetos autorais, né? Então, independente desse domínio técnico ou não, do processo de computação, esses designers e esses artistas, esses criadores, eles estão interessados em investigar alguma questão por trás desses dados para criar um trabalho autoral que contenha uma mensagem, que contenha algum interesse que demonstre a relevância daquele projeto. Então, a gente tem até, por exemplo, um trabalho que não envolve computação, que é o do Dietmar Offenhuber, que é um trabalho sobre poluição atmosférica, em que ele não está interessado, ele acredita que esse processo que a gente tem de transformação dos dados em números, de certa forma, está afastando a pessoa daquele fenômeno original. Então, o trabalho dele, que é sobre poluição atmosférica, ele cria stencils, né, que são máscaras, e com um jato de água forte, com uma compressão, com pressão de jato de água, ele vai limpando dos muros das cidades a camada de foligem que se acumula nos muros. E com isso, quando você tira o stencil, fica a marca como se fosse um grafite num muro, só que é uma marca da limpeza. E com isso ele revela, no contraste da limpeza com a foligem que continua ali, a poluição atmosférica contida ali naquele ambiente. Então, esse trabalho, por exemplo, ele fez aqui no Rio de Janeiro, nas universidades, né? Porque eu sou da ESD, da UERJ, o Luiz Ludwig, que é o outro curador, é da PUC-Rio, e a Doris Kosminski, que é a terceira curadora, está na UFRJ. Então, a gente fez lá na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e na PUC do Rio de Janeiro, esse trabalho do Dietmar dentro das universidades. E a gente fotografou, filmou, e aí está dentro da exposição, então, um registro dessa instalação que a gente fez nas universidades. Bem interessante esse processo. Eu estava um pouco curioso até, porque eu não conhecia quando chegou a indicação para a gente do episódio. Eu lembro que eu até conversei e falei para o Gustavo, nossa, diferente isso, né? É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar nesse processo de arte, aí com as imagens, né, a gente achou bem interessante. É bem legal saber como que nasce, né, esse artista e como que são essas obras, porque eu imagino que tem muitos pesquisadores, muitas pessoas que às vezes trabalham com base de dados, e é uma forma de você conectar com o público, às vezes saindo do meio acadêmico, aquela escrita científica que às vezes ninguém vai olhar, né? É uma forma de você tangenciar os temas complexos de uma forma, né, artística, que você possa filosofar e entender esses números, esses dados e repensar um pouco mais o impacto que a gente vem causando aqui falando mais especificamente de sustentabilidade para o planeta, mas também, né? Sim. Eu mesma, eu sou filha de biólogos, né? Então eu tenho essa veia científica na minha ancestralidade, vamos dizer assim, na minha família. E então eu convivo muito com cientistas e com essa intenção constante, né, de divulgação científica, que muitas vezes, dentro de um âmbito ambiental, entra nesse lugar da educação ambiental, e que você tem publicações, jogos, atividades, né, questões assim, que você pode ir para esse lugar de divulgação em massa, para um lugar ou do jornalismo, ou da divulgação científica, e a gente acredita que a arte baseada em dados, ela também pode contribuir para esse lugar da sensibilização, né? Que é justamente quando a gente fala sobre dados, quando você fala assim, as planilhas, os gráficos e tal, de modo geral, o lugar onde esses gráficos eles circulam, seja numa TV, ou seja numa revista, tipo, uma super interessante da vida, né? Que tem, às vezes, muitos gráficos, infográficos e coisas assim, eles, de modo geral, eles estão sintetizando algumas informações, né, e estão transmitindo num lugar que enfatiza um processo cognitivo,
Ou ainda, os dados também circulam em ambientes muito corporativos, né? Dashboards estratégicos, ou ainda entre os cientistas, nessas planilhas e nos dados que eles precisam analisar para chegar na produção de conhecimento científico. E o que a gente acha interessante é que a arte baseada em dados, ela não necessariamente ela precisa transmitir essa informação como ela é feita nesses outros meios, né? Ela pode contemplar também um efeito estético que muitas vezes ele não está nessa camada super cognitiva da informação propriamente dita. Então, por exemplo, a minha obra, que é a obra sobre desmatamento da Amazônia, eu uso dados que são do INPE, né, do Programa de Desmatamento do governo, que está desde 1988. E eles divulgam taxas anuais de desmatamento. E aí a gente tem uma mandala que é feita com um processo, um algoritmo que é um fractal, né? Esse fractal é um modelo matemático, basicamente, que ele remete visualmente a estruturas da natureza, tanto a árvores, se você for parar para olhar, quanto, por exemplo, os alvéolos pulmonares, né? Então, ele, de certa forma, o fractal ele já está presente anatomicamente, tanto em nós quanto nas plantas, se a gente for parar para ver, né? Quer dizer, ele é uma abstração dessas anatomias que existem na natureza, né? Um modelo matemático criado, inspirado nessas anatomias que existem na natureza. Então, essa mandala, ela vai pulsando. E aí, aqui, nesse caso, o indicador visual é a velocidade. Não é o comprimento, não é o tamanho, não é a cor, porque a gente tinha falado sobre os indicadores visuais, né? E aí, qual é a proposta? É que essa velocidade dessa pulsação, o visitante deve sincronizar a respiração dele com essa velocidade. Então, conforme o desmatamento vai aumentando, a velocidade vai diminuindo, no sentido de que, se você tem maior desmatamento, você tem menos capacidade de respiração, vamos dizer assim. Então, eu estou propondo um processo corporal, visceral, na respiração, que é a respiração, enquanto processo do nosso corpo, é uma das poucas partes uma das poucas coisas que a gente pode fazer voluntariamente ou involuntariamente, né? Então, se a gente ficar aqui o dia todo, a gente nem está pensando que a gente está respirando, mas a gente está respirando. Mas meditação nada mais é do que você, né, concentrar no ar, indo e saindo e etc. Então, na verdade, essa obra é tipo o inverso de uma meditação. É como se você fosse levar o visitante a um processo de ansiedade, que é justamente uma tentativa de fazer o quê? Uma sensibilização para o processo de desmatamento da Amazônia, né? Ou seja, quando você para ver essa obra que eu criei, você não sabe exatamente quantos quilômetros quadrados foram desmatados no Brasil em 2020. Mas você sabe, se você segue a proposta, que esse desmatamento está muito maior do que em 2010. Porque você seguiu... Então, não é no nível numérico que eu estou tentando aproximar o visitante dessa temática. É no nível estético. É no nível corporal. Sensorial, e isso é o que a gente está conversando sobre a sensibilização a partir da arte baseada em dados. Legal. E, assim, eu vejo que você falou bastante em relação a essa parte sensorial da sua obra e eu vejo muito, né, que quando a gente vai em alguma exposição, muito também, você tem dois lados, né? A parte pode ser mais interativo, que o visitante interaja com a obra, ou mais contemplativo, que traga algum tipo de pensamento, de reflexão a quem está vendo aquela obra, ou mesmo que seja uma obra abstrata, mas que vá trazer
uma reflexão interna para pensar sobre certo assunto, direcionado ou não pelo artista, né? Às vezes você tem uma reflexão que é completamente distinta do que o artista pensou, porque cada um sente a obra de uma maneira distinta, né? Tem tudo isso. Agora, em relação à exposição como um todo, vocês pensaram nisso quando fizeram essa curadoria e construíram no que vocês esperam de impactar a quem está indo na exposição e como é que ele vai sair depois em relação a esse problema que a gente tem das mudanças climáticas? Como é que foi embalado isso? Olha, essa exposição, ela não tem, assim, em termos de curadoria, uma narrativa super linear, tá? No sentido de pensar esse início, meio e fim da experiência. Embora a primeira obra que esteja sendo apresentada no fluxo de visitação, que é a que fica no térreo, é a do Pedro Miguel e da Chloe Prock, que eu mencionei, que é Uma Tempestade Perfeita, que é essa que compara emissões e risco climático. E que é uma obra que a gente entende que é uma obra simples do público compreender, tá? E aí depois a gente tem a sala, que é a sala do Barabás, que tem essa questão tecnológica muito forte, por conta do Big Data, por conta das redes que são complexas. E o que a gente... aí depois a gente tem a segunda galeria, em que tem diversas obras e que a gente até tem alguma aproximação ali entre as duas obras que são sobre poluição, que é a da Doris e do Dietmar, e a gente também tem a aproximação, de certa forma, entre duas obras que eu não citei aqui até agora, que é a da Mimi Onuorra, que chama Nós Agregados 3.0, que fala sobre racismo algorítmico, e a do Luiz Ludwig, que é Nortitude, que fala sobre colonialismo de dados. Mas a gente depois, então, finalizou, que é o terceiro ou quarto andar, com justamente a obra do Xingu e a minha, essa do desmatamento, pensando que, então, de certa forma, a gente queria contribuir para essa sensibilização e pensando que essa proposta interativa da minha obra talvez deixasse essa sensação de emergência latente no final da experiência, né? Então a gente pensou minimamente um pouco sobre isso na curadoria, né? É difícil a gente saber, assim, qualquer artista, como você mesmo mencionou, a gente não tem como saber o que do repertório que cada visitante já tem vai dialogar com o que a gente está colocando ali em exposição. Mas a gente espera que, assim, nesse conjunto de assuntos que foram tratados, essa situação, por exemplo, das mudanças climáticas e das transformações sociais, o visitante saia minimamente mais desperto para a relevância e para a urgência dessas temáticas, né? Agora, o que cada visitante vai transformar, de fato, na vida deles a respeito disso, se ele vai procurar saber melhor, se ele vai se conectar com alguma ONG, com alguma, enfim, com algum projeto, com alguma iniciativa, ou até mudar alguma coisa na rotina dele, a gente não tem como saber exatamente, né? Isso até, na verdade, é uma coisa que me interessa muito e que está dentro dos meus pontos de pesquisa, que é justamente entender não só esse processo de sensibilização que acontece ali especificamente, naquele momento de contato com a obra, mas se de fato isso tem alguma consequência, né, nos hábitos, na compreensão de mundo do visitante num período posterior. Mas isso é uma coisa bem mais complexa a termos acadêmicos, científicos, para você fazer uma pesquisa metodologicamente consistente.
Eu imagino que é mais complicado, né, aí realmente, essa segunda pesquisa. Mas uma coisa que me veio aqui, Bárbara, né, eu entendo que a gente, obviamente, o beabá da sustentabilidade, a gente acaba abordando, trazendo às vezes temas que têm esse viés mais ambiental, mas a amostra, né, a exposição, ela traz temas, né, que são emergentes, né, e que não e todos os temas emergentes, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de temas, né, que envolvem um social, não apenas um ambiental, né, envolvem um social também, mas existe algum outro tema que é abordado na exposição que você gostaria de trazer, assim, para quem quisesse conhecer, quem quisesse revisitar, ou não? Os focos acabam sendo mais social e ambiental, de fato, devido, né, aos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. E aí você estava falando aí sobre a exposição, ela tem, pelo que eu entendi, ela não tem uma linearidade, assim, entra nesse corredor, o visitante vai seguindo o fluxo que ele quiser lá dentro, certo? A gente tem relativamente poucas obras, né? Acho que são 11 obras, se eu não me engano. Mas elas são muito densas. Então, na verdade, a gente não tem como proporcionar uma narrativa muito linear, no sentido de que cada visitante, alguma obra vai pescar ele ali para ele conhecer um pouco melhor aquele assunto, né? Como eu mencionei, por exemplo, a da sala de mudanças, que é essa impressão grande da Georgia Lupe, a pessoa ficou 2 horas ali. Às vezes a pessoa volta para ver alguma outra, né? A gente até tem um fluxo, assim, em termos de tipografia, mais ou menos linear, com exceção da segunda galeria, mas, enfim, a gente também acredita que nessas emergências, por exemplo, quando eu falo que a gente tinha a obra do colonialismo de dados, por exemplo, né, do Luiz Ludwig, em que ele pega os 100 sites brasileiros mais acessados, e aí é uma parede em que esses sites, os domínios dos sites, né, o www, o endereço do site, tem letrinhas escritas, esses sites na parede, e você tem a possibilidade também de mexer numa telinha interativa na lateral, e ele destaca a linha, a altura, no caso, né, que esse domínio está. Só que a altura em que esse domínio está, na verdade, é uma representação da latitude no qual está o servidor que hospeda esse site, ou seja, aonde que os dados que têm o conteúdo desse site estão no mundo. E você tem uma concentração muito maior no hemisfério norte, porque a maioria dos servidores estão nos Estados Unidos, enfim, no norte global. E aí essa obra, por exemplo, é sobre colonialismo de dados, que se tem alguma pane nos Estados Unidos, a gente não tem mais como acessar a maior parte das nossas informações, né? Isso é interessante, porque são os 100 sites mais acessados no Brasil, né? E isso, a princípio, apesar dela não, o colonialismo de dados, né, pode não estar associado a uma pauta convencional, socioambiental e etc. Mas, na verdade, na medida em que nós todos dependemos dos serviços de comunicação e informação para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, isso é sim sobre sustentabilidade, né? Na medida que nós dependemos do norte global para poder ter um mínimo de infraestrutura de comunicação e informação. Então, enfim, eu tentei trazer aqui alguns recortes das obras que costumam dialogar mais, né, com as pautas socioambientais, mas eu entendo que todas elas têm o mesmo nível de relevância, todas as temáticas, né? Inclusive a da Mimi Onuorra também, que fala sobre racismo algorítmico, enfim. Mas eu também acho que os visitantes aqui, os ouvintes, né, podem ir lá conhecer a exposição como um todo, que é difícil sintetizar aqui na nossa conversa todas as obras. Não, com certeza, mas eu acho que já deu uma esclarecida boa para os nossos ouvintes, para quem está assistindo também no YouTube, e realmente dando aquela coceirinha, pô, eu tô em Santos, já tô pensando assim, poxa, será que não dá para ir dar um pulo aí no Rio de Janeiro para ir ver essa exposição?
E aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre, convidasse os nossos ouvintes, quem está aí no Rio de Janeiro, quem vai passar para o Rio de Janeiro, até quando que vai estar a exposição, aonde que ela está ocorrendo, né, para a gente ter o serviço completo para os ouvintes, para quem está nos assistindo. Claro, a exposição é Existência Numérica, Emergências, ela está em exposição no Futuros Arte e Tecnologia, que fica na rua 2 de dezembro, 63, no bairro do Flamengo, ali perto do Largo do Machado, perto do metrô do Largo do Machado, para quem está no Rio de Janeiro, bem pertinho mesmo, e ela vai até o dia 23 de junho. Ela já está em exibição, hoje faz um mês, né, que ela está em exposição, que ela está desde o dia 27 de março, e hoje, o dia que a gente está gravando, dia 26, na verdade, foi a abertura para convidados, e o Futuros Arte e Tecnologia fica aberto de quarta a domingo, de 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita, qualquer pessoa pode chegar lá e ver. A gente tem monitores lá também, se quem for quiser tirar alguma dúvida, pode conversar com os nossos monitores. E é isso, a gente vai adorar receber. A gente tem um canal no Instagram, que é o @existência numérica, no qual a gente também está divulgando vídeos, fotos. A gente vai também ter vídeos com entrevistas com os artistas, com registros da exposição, para quem infelizmente não puder vir para o Rio de Janeiro. E que também quem for pode marcar a exposição para que a gente possa ver, né? Eu como curadora e organizadora das exposições, eu confesso que eu fico doidinha no Instagram tentando encontrar os registros dos visitantes, não só para ver as fotos e vídeos que são produzidas, mas também, inclusive, para ver o que as pessoas estão escrevendo, falando sobre a exposição, porque a vida dos profissionais de museus, ela acaba ficando distante, né, do público. Assim, a gente monta a exposição e não tem a possibilidade de ir lá todos os dias para ver o que eles estão achando. Então, eu adoro ver no Instagram o que as pessoas estão decidindo compartilhar, enfim. É isso, a gente convida todo mundo a assistir, a ir lá na exposição e também a seguir no Instagram. Muito bom, Bárbara, muito legal, obrigado pelas informações. Para mim ficou um pouco mais difícil, porque eu estou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas se por algum acaso surgiu a oportunidade para o Rio, com certeza vou querer visitar. Fiquei muito curioso de conhecer a exposição, achei bem interessante a forma, né, como que você descreveu e um pouco das obras que a gente viu, né, e toda essa reflexão que ela às vezes faz a gente ter, né, e me lembrou, né, até uma certa frase, né, de um artista que eu gosto muito, que é do Rio de Janeiro, inclusive, né, o Oswaldo Montenegro, que ele tem o poema Metade, e que em um determinado momento ele fala que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, né? E acho que essas provocações fazem a gente refletir um pouco e buscar, às vezes, né, caminhos novos, né, provocações para que as pessoas possam repensar, né, nosso dia a dia, nossa vida, e buscar um futuro melhor. Então, acho que essas exposições, esses momentos, né, são sempre muito interessantes para que a gente possa conhecer e fazer esse tipo de reflexão. Para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa, eu queria abrir aí para você deixar uma mensagem. Comentário também, porque claro, vai lá, esse negócio de arte, quer dizer, quando a gente fala de arte, de sair um pouco, né, do dia a dia, que a gente precisa parar um pouco nessa vida maluca que a gente tem e contemplar a arte, pensar, né, de frear, então frear a velocidade e ir numa exposição é perfeito para isso, para a gente entrar mais de acordo com que a gente entender melhor o mundo e também pensar que ser criativo e nesse tipo de exposição acaba gerando pode até gerar criação pra gente que está no podcast ou para alguém que trabalha com outra coisa, porque você sai do seu meio, muito, o que eu acho que é muito legal e muito importante. Eu acho que a gente aqui no Brasil faz pouco isso, mas deve fazer, porque faz muito bem, tanto para si como eu acho que para a sociedade como um todo.
Isso, eu ia pedir só para você deixar uma mensagem aí, obviamente pode comentar, né, as nossas que a gente conversou, falou aqui, Bárbara, mas Eu vou finalizar até falando um pouco em cima dessa fala do Gustavo, no sentido de que a galeria de arte, ela já tinha um pouco esse lugar, né? De você ter, de certa forma, uma interrupção no ritmo, e de você entrar e proporcionar essa experiência a partir desse outro espaço-tempo, vamos dizer assim, né? Que é você ir numa exposição e entrar nesse estado contemplativo. Assim, historicamente, ela foi construída dessa forma. Mas eu queria agregar, então, aqui, já que você tocou justamente nessa coisa, na teoria da Georgia Lupe, que é uma das nossas artistas, e que justamente tem a obra que eu falei da pessoa que ficou 2 horas lá, ela tem um manifesto que chama Humanismo de Dados, que inclusive está publicado em português no livro, que é o catálogo da primeira edição do Existência Numérica, que está à venda no Amazon, na Amazon, em qualquer site aí online, mas que também tem um PDF hoje em dia liberado no site da Existência Numérica, para quem tiver interesse, e no qual a Georgia Lupe ela convida muitas pessoas, de fato, a desassociar os dados desse lugar de aceleração e automação. Então, o humanismo de dados, ele também tem justamente a ver com essa forma que nós, humanos, precisamos, dentro desse percurso tecnológico, também nos envolver com os dados, também resgatar, de certa forma, essa ênfase nos processos de percepção que a gente estabelece, né? Porque, na verdade, toda a criação dos dados tem a ver com a nossa forma de parar para observar e sistematizar as nossas percepções. Então, a Georgia Lupe, ela tem esse convite de pensar que os dados podem ser também um convite à desaceleração, no sentido de que você pode proporcionar essa experiência mais humana, mais lenta, mais gradual, mais perceptiva, sensorial, a partir de dados. E eu acho até que a obra dela, por essa complexidade toda, ela provoca isso de certa forma, porque tem tantas granularidades ali que quem quiser se debruçar ali para ver, tem que entrar em um outro ritmo para compreender, né? Então, acho que eu posso finalizar com isso, né? Pensando que a arte e os dados, eles podem ser grandes aliados nesse processo de transformação, que exige também uma mudança de postura, uma mudança essa mudança de ritmo pode proporcionar uma mudança de postura que a gente precisa para essa transição global, urgente, necessária, dentro desse contexto socioambiental que a gente vive. Com certeza, Bárbara. Muito obrigado pela mensagem, pela nossa conversa aqui. Foi sensacional, gostei muito de conhecer novamente. Agradeço também a quem está aqui nos escutando, né, os nossos ouvintes. Fica sempre convite para vir trazer outras obras, outras exposições, né, futuras. A gente fica de portas abertas. E a todos, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Muito obrigada. Você está no... Obrigado, até o próximo episódio. Aqui o Beabá é sustentável, e pedir que a gente sempre esquece, né, pro pessoal clicar no like aqui e dar 5 estrelas no Spotify pra gente.